Você treinou pesado a semana inteira, sentiu o corpo doendo até sentado no trabalho, comeu limpo, tomou whey e quando olhou no espelho, nada. O mesmo corpo talvez há meses. Eu não suporto mais. Enquanto isso, sempre existe aquele sujeito na academia que parece treinar metade do que você, ele conversa mais do que levanta peso e mesmo assim ele cresce mais rápido. O que está acontecendo? É bruxaria. A verdade é que hipertrofia não funciona do jeito simplista que muita gente vende por aí. Não é só levantar peso, não é só bater proteína e definitivamente não é sair do treino sem conseguir mexer o braço. Ih, rapaz. Existem 3 mecanismos biológicos que realmente estimulam o crescimento muscular e um deles quase ninguém comenta. Primeiro, você precisa entender uma coisa: músculo não cresce durante o treino. Como assim? Quando você treina, você está causando microlesões nas fibras musculares. Parece ruim falando assim, mas esse é justamente o sinal que o corpo precisava receber. O organismo interpreta aquilo como uma necessidade de adaptação e aí começa o processo de reparo. Só que ele não reconstrói simplesmente igual antes. Ele reconstrói tentando deixar aquela estrutura mais resistente, mais forte, mais preparada para lidar com aquele estímulo no futuro. É adaptação biológica pura e esse processo acontece através de 3 mecanismos: tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular. Os 3 eles importam, mas provavelmente não do jeito que te ensinaram. E é exatamente aqui que muita gente treina anos sem sair do lugar. A tensão mecânica é basicamente a força que o músculo precisa produzir contra uma resistência. Quando você levanta a carga, as fibras musculares elas entram em contração sob estresse. Isso ativa sensores internos que sinalizam: precisamos aumentar a capacidade aqui. o resultado é um aumento na síntese de proteína muscular. Só que aqui entra um dos maiores erros da academia moderna. As pessoas confundem tensão mecânica com simplesmente colocar o máximo de peso possível na barra. E aí nasce aquele espetáculo triste, né? A carga absurda, a amplitude horrível, a técnica inexistente e o cidadão agachando como se estivesse brigando com uma entidade paranormal. Só que hipertrofia não funciona assim. Tensão mecânica eficiente depende principalmente de controle e amplitude de movimento. Porque uma repetição feita correndo gera muito menos estímulo do que uma repetição controlada, onde o músculo realmente permanece produzindo força durante todo o movimento. Não é só sobre quanto peso você levanta, é sobre quanto estímulo real o músculo recebe enquanto você levanta esse peso. Ah, agora eu entendi. Quando você faz séries mais longas, o músculo começa a ficar cheio, pesado, inchado, e aquilo não é só sangue. Você está acumulando metabólitos dentro da musculatura. O ambiente químico ali ele começa a virar um caos controlado e o corpo ele reage a isso. As células musculares elas puxam água para dentro, elas aumentam de volume e isso ativa vários sinais ligados à hipertrofia. É praticamente um alerta biológico dizendo: precisamos adaptar essa estrutura. Só que existe um detalhe importante: estresse metabólico sozinho não constrói tanto músculo quanto tensão mecânica, mas quando os dois trabalham juntos, aí o resultado muda completamente. E é exatamente por isso que aquele treino absurdamente pesado de 3 repetições o tempo inteiro costuma limitar resultado. E também é por isso que ficar fazendo 50 repetições com peso de garrafa d'água não resolve nada. Hipertrofia normalmente nasce da combinação entre carga, controle e fadiga muscular bem aplicada. Quando o músculo sofre dano, o corpo envia células inflamatórias para a região quase que imediatamente. E aí entram as chamadas células satélite. Elas funcionam quase como células de reparo muscular. Elas ficam adormecidas, mas quando existe lesão, elas são ativadas. E essas células ajudam as fibras musculares a aumentarem sua capacidade de produzir proteína. E isso aumenta o potencial de crescimento muscular. Só que aqui existe uma das maiores confusões da musculação. Dano muscular é importante, mas ele não é proporcional à dor. Você pode sair destruído de um treino, sem conseguir sentar direito ali por 3 dias e ainda assim ter uma hipertrofia ruim. E também pode fazer um treino extremamente eficiente sem parecer que foi atropelado no dia seguinte. Dor não é sinônimo de resultado. Se você mede a qualidade do treino pelo sofrimento depois dele, provavelmente você está usando a métrica errada. Vocês me falaram agora. Esses 3 mecanismos eles são ativados dentro da academia, mas o crescimento muscular de verdade ele acontece fora dela, nas próximas 24 a 48 horas depois do treino. E para construir músculo novo, o corpo ele precisa basicamente de 3 coisas: matéria-prima, energia e recuperação. Traduzindo, proteínas, calorias e descanso. Não vai dar não. Se qualquer um desses pilares falha, boa parte do esforço do treino vai embora junto. Hoje a recomendação mais aceita para hipertrofia gira em torno de 1,6 a 2,2 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia, distribuídas aí ao longo das refeições. Porque sem proteína suficiente, o organismo simplesmente não consegue construir tecido muscular novo. Só que proteína sozinha também não faz milagre, porque construir músculo custa energia, e bastante. Se você vive em déficit calórico agressivo, o corpo ele entra em modo de sobrevivência
frequência. Ele começa a priorizar funções essenciais e reduz processos caros, como por exemplo ganhar massa muscular. Para otimizar a hipertrofia, normalmente você precisa de um leve superávit calórico. Nada absurdo, muitas vezes 100 a 300 calorias acima da manutenção já vão resolver. E aí chegamos numa parte que muita gente tenta não ouvir: o descanso. Durante o sono profundo, o organismo ele regula a testosterona, ele controla o cortisol e ele executa boa parte dos processos de recuperação muscular. E cortisol elevado por tempo prolongado é péssimo para hipertrofia. Ele reduz o índice proteico e ele acelera a degradação muscular. Então você pode treinar perfeitamente, você pode comer perfeitamente, você pode comprar metade da loja de suplemento. Se dorme mal todos os dias, o resultado vai travar. Agora todas as peças se encaixaram. O músculo não é construído enquanto você treina, ele é construído enquanto você dorme. E isso não é frase motivacional, isso não é para-choque de caminhão, é biologia. E aqui entra uma parte que ninguém explica direito. Frequência de treino costuma importar mais do que simplesmente despejar um volume absurdo numa única sessão. Pensa assim: se você treina peito uma vez por semana fazendo 15 séries, você gera um grande estímulo uma vez. Agora imagine dividir esse mesmo volume em 3 sessões menores. O volume semanal continua parecido, mas o estímulo do crescimento ele acontece 3 vezes durante a semana. Isso muda e muda muita coisa. E é exatamente aqui que começa a cair aquele modelo clássico da velha escola, né? Peito segunda, costas terça, perna quarta e depois vai mexer naquele músculo só depois de 7 dias. Na prática, você passa vários dias sem gerar estímulo relevante naquela musculatura. Hoje, a maior parte das evidências aponta que treinar cada grupo muscular 2 a 3 vezes por semana tende a gerar mais hipertrofia do que treinar apenas uma. Claro, desde que a recuperação ali ela esteja funcionando. Porque também existe um limite. E esse limite é a sua capacidade de recuperação. Para a maioria das pessoas, algo entre 10 e 20 séries semanais por grupo muscular costuma funcionar muito bem. Pouco volume gera estímulo insuficiente. O volume excessivo ele gera fadiga mais rápido do que adaptação. E no fim, existem 3 sinais que mostram que o treino está realmente bem ajustado. Você está evoluindo carga, repetição ou performance? Você está conseguindo se recuperar entre os treinos? E você está treinando sem viver lesionado o tempo inteiro? Porque se esses sinais eles começam a falhar, o problema muitas vezes não é falta de esforço, é falta de ajuste. Ele tem toda a razão. Genética importa. Tem gente que nasce com uma resposta muscular melhor ao treino, mais fibras do tipo 2, um ambiente hormonal mais favorável e uma maior facilidade para ganhar massa. Isso existe, é injusto, eu sei, só que existe. A genética normalmente define 2 coisas: velocidade de evolução e teto máximo. Ela raramente explica alguém passar anos ali sem resultado nenhum. Na enorme maioria dos casos, quando a hipertrofia trava, o problema está em algum dos pilares básicos, não na genética. Ou o estímulo está errado, ou a alimentação está insuficiente, ou a recuperação está péssima. Às vezes a pessoa treina pesado, mas ela dorme 4 horas por noite. Tudo isso? Às vezes acha que resolve tudo com proteína, mas o treino é completamente mal montado. E às vezes faz tanto volume que passa mais tempo inflamado do que realmente evoluindo. Hipertrofia não depende de mágica, depende de conseguir alinhar treino, alimentação e recuperação por tempo suficiente. Eu desisto.